Ele foi flagrado, como a gente já disse, numa gravação, ou teve aí uma gravação de uma conversa com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Então nós vamos ver e entender toda essa situação na reportagem que eu preparei. O diálogo ocorreu em março, semanas antes da votação na Câmara que aprovou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. No dia da gravação, Romero Jucá ainda exercia o mandato de senador. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, procurou líderes do PMDB porque temia que as apurações contra ele saíssem do STF e fossem enviadas ao juiz Sérgio Moro. Eu estou muito preocupado, que eu acho que o Janu está tentando pegar vocês. E acho que eu estou dando. Como é que está a sua situação? A situação não tem nada, não pegou nada, mas é que ele já está com o Moro. Como montar uma estrutura para evitar que eu desça? Se eu descer, o que você acha? Você tem que vir com o seu advogado, como é que ele pode ajudar? Quando a mulher tem que ser política, não julgamento da resolução policial. A política, como é a política? Tem que resolver, tem que mudar o governo para poder estancar essa questão dele. No início da tarde, o ministro Romero Jucá deu explicações, mas a versão dele não bate com o áudio. O ministro negou que, ao falar sobre estancar a sangria, se referia à Lava Jato. Eu estava conversando com ele sobre economia e ele disse que o país está parado, né? E eu disse que realmente há uma sangria no Brasil hoje, tá? Nós temos que estancar essa sangria e tem que delimitar as responsabilidades. Isso eu tenho cobrado, nas entrevistas eu tenho falado isso. Então, para mim, delimitar a responsabilidade é dividir quem tem culpa de quem não tem culpa. Delimitar a responsabilidade não é parar a investigação. Em outro trecho da conversa, Sérgio Machado e Romero Jucá falam em um pacto nacional para barrar a Lava Jato. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. O atual ministro do Planejamento afirmou que não tentou atrapalhar as investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Da minha parte, nunca cometi e não cometerei nenhum tipo de ação que possa paralisar ou obstacular qualquer investigação, seja ela a Operação Lava Jato ou qualquer outra. Ainda segundo a Folha de São Paulo, Romero Jucá disse que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a Operação Lava Jato pode causar em vários partidos e afirmou: todo mundo na bandeja para ser comido. E Machado respondeu que o primeiro a ser comido vai ser o Aécio Neves. O Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição, ele sabe disso, porra. Quem que não sabe? Ele não conhece o esquema do Aécio. Eu que participei da campanha do PSDB. Apesar da revelação da conversa, Jucá afirmou que não vê motivos para deixar o cargo. Não tenho nenhum temor de ser investigado na Operação Lava Jato ou em qualquer outro processo de investigação. Não tenho nada a temer, não devo nada a ninguém. Romero Jucá é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de recebimento de propina e teve os sigilos fiscal e bancário quebrados na semana passada. O senador Aécio Neves ainda não se pronunciou. Nós ligamos diversas vezes para a assessoria que disse que o parlamentar segue em reunião, ele teve reunião o dia inteiro. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com Sérgio Machado, que estaria negociando um acordo de delação premiada. Esse assunto, essa gravação de Romero Jucá, teve uma grande repercussão no Congresso Nacional e esquentou de novo a temperatura aqui em Brasília. O PSOL entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão preventiva de Romero Jucá por supostamente ter atrapalhado ou estar atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato. Para o partido, há uma coincidência, ou o partido vê uma coincidência no caso, ou semelhança no caso de Romero Jucá e do senador cassado Delcídio do Amaral, que chegou a ser preso no ano passado após ser flagrado sugerindo a fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e ele acabou sendo preso justamente acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. E parlamentares
parlamentares também comentaram estas gravações e também agora o afastamento de Romero Jucá do Ministério do Planejamento. Vamos ouvir então o que disseram esses parlamentares. As gravações revelam algo ainda maior. O processo de impeachment foi usado como moeda de troca para obtenção de votos na Câmara e no Senado, oferecendo a parlamentares a possibilidade de proteção das investigações, não só da Lava Jato, mas outras investigações de corrupção, em troca de uma tese de que a mudança do governo poderia proporcionar um grande acordo político no país que tirasse do foco da sociedade o combate à corrupção. A diferença entre esse governo e o anterior é que há uma solução rápida. O ministro se afasta para se defender. Há uma solução precisa para uma eventual crise que não se consuma. Após o vazamento do áudio do ministro Romero Jucá, ou do ministro afastado Romero Jucá, o juiz Sérgio Moro não quis comentar o teor das gravações, mas disse que o governo não deve interferir na justiça. Ao lado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Moro participou hoje de um debate que discutiu o futuro do país em São Paulo.